A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, este programa que tem por objetivo explicar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos e nos últimos meses, estamos explicando o livro do Apocalipse, que tem tudo a ver com escatologia e com profecias bíblicas. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é nosso irmão, você que é evangélico, você que é cristão, independente da sua denominação. A você que por alguma razão, por algum motivo ainda não é evangélico, ou quem sabe já foi evangélico e por algum motivo já não está mais fazendo parte da igreja, mas eu quero agradecer também por sua audiência, ou até mesmo você que é de outra religião. O nosso objetivo aqui é tríplice, não é? Você sabe disso. É que você que é cristão, você que é evangélico, que você seja edificado, que você possa crescer espiritualmente. Se você ainda não é cristão, você ainda não é evangélico, que você possa receber Jesus como seu salvador pessoal. Esta é a escolha, a decisão mais importante que nós podemos tomar aqui em vida. E se por alguma razão você já foi cristão, já foi evangélico e por alguma razão parou na caminhada, o nosso desejo é que você possa voltar à casa paterna como filho pródigo e possa mais uma vez desfrutar das bênçãos, dos benefícios, dos privilégios de estar na casa do Pai. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre a sua família. Se você quer entrar em contato conosco, você pode ficar à vontade para enviar sua mensagem, sua crítica, sua pergunta, sua sugestão, sua opinião, enfim, fique à vontade. O número é o 994661010 e eu gostaria de lembrar mais uma vez, que você pode assistir toda a programação da Rede Brasil, não só pela TV, mas você pode assistir também pelo YouTube. Temos dois canais no YouTube, o Rede Brasil Oficial e o IEADPE Oficial, ou pelo aplicativo. Você pode ir lá no seu Play Store, você pode baixar esse aplicativo Rede Brasil TV e assistir de qualquer lugar a nossa programação no seu celular ou no seu smartphone. Se você está assistindo diariamente ao nosso programa, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 14 do livro do Apocalipse. Nós já estudamos sobre o Cordeiro e seus remidos lá no Monte Sião. Nós já estudamos os versículos 1 a 5. E no programa anterior nós iniciamos o segundo tema do capítulo 14, que é esse aí que está na sua tela. Pode abrir a tela, por gentileza, essa imagem maravilhosa. Eu fiquei maravilhado, viu, com essa imagem. 3 anjos proclamam os juízos de Deus, que vai dos versículos 6 ao versículo de número 13. Ontem nós só iniciamos, nós explicamos os versículos 6 e o versículo 7, e hoje vamos dar continuidade a partir do versículo 8. Mas, como nós sempre fazemos isso, nós temos essa metodologia, que é exatamente relembrar, recapitular o que vimos. Então, rapidinho, nós vamos relembrar os versículos 6 e 7 para darmos continuidade a partir do versículo de número 8. Pode abrir a tela, por gentileza. Bem, João disse, eu vi outro anjo voar pelo meio do céu que tinha o evangelho eterno. Então, nós já explicamos aí as muitas aparições dos anjos na Bíblia e principalmente no livro do Apocalipse. E dissemos que esse anjo tinha o evangelho eterno, inclusive nós dissemos aí que o evangelho é um só, mas de acordo com a época que ele for pregado, ou a ênfase que seja dada à mensagem do evangelho, pode trazer a tela, ele pode ser chamado de, pode trazer a tela por favor, evangelho da graça, evangelho do reino, evangelho eterno. É o mesmo evangelho. Agora a ênfase do evangelho da graça é essa, Jesus morreu para nos salvar e vem nos buscar para morar no céu. A ênfase do evangelho do reino é essa, Jesus voltará para implantar o milênio. E a ênfase do evangelho eterno é essa, a vida não termina aqui não. Depois dessa vida, nós adentraremos na eternidade. Então, é o mesmo evangelho com títulos diferentes, inclusive no programa anterior, nós citamos aqui vários textos bíblicos que falam sobre vários títulos que são dados ao evangelho, Evangelho da graça, Evangelho de Cristo, Evangelho de Deus, Evangelho do nosso Senhor, enfim, mas na realidade evangelhos são as boas novas de salvação. Também explicamos no programa anterior que os anjos não pregam o evangelho
eles viabilizam meios, eles abrem portas, como ocorreu no capítulo 8 do livro dos Atos, um anjo que falou com Filipe para ele ir para a estrada que desce de Jerusalém para Gaza, para pregar para o eunuco. Outro anjo que apareceu a Cornélio, o centurião Cornélio, capítulo 10 de Atos, e disse a Cornélio que mandasse chamar a Pedro. E assim nós cremos que esse anjo do Apocalipse, ele não vai pregar o evangelho, mas ele vai viabilizar, prover meios para que o evangelho seja pregado. E o que é que esse anjo vai dizer? Pode abrir a tela mais uma vez. Aí diz, para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, nós chamamos isso de último chamado à salvação durante a grande tribulação. No versículo 7 nós vimos que esse anjo vai dizer assim, temei a Deus, e nós explicamos no programa anterior que temer aí não é ter medo. Deus não quer que tenhamos medo dele, Deus quer que nós possamos temê-lo. E o que é temer a Deus? Temer a Deus significa reverenciá-lo, respeitá-lo, reconhecer a sua autoridade, a sua soberania. Mas o texto não diz que nós devemos apenas temer a Deus, mas também dar-lhe glória, né? Deus é digno de honra, de glória, de louvor e adoração. E por que os homens que estiverem na terra deverão dar glória? O texto vai dizer, abre a tela, porque é vindo a hora do seu juízo. E que juízos são esses, professor? São aqueles que nós vamos estudar nos próximos programas. São os 7 cálices, a destruição da Babilônia, o juízo final, o lago de fogo, enfim, o juízo que está se aproximando. E o anjo diz ainda, adorai aquele que fez o céu, a terra e as fontes das águas. A terra, o mar e as fontes das águas. Em outras palavras, a Bíblia está deixando bem claro que somente Deus, pode trazer a tela por favor, somente Deus, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, é digno, é merecedor de adoração. Nem mesmo os seres angelicais devem ser adorados. Adoração é algo que nós devemos atribuir ou tributar única e exclusivamente a Deus. Inclusive, algumas pessoas, às vezes costumam dizer assim, eu adoro isso, eu adoro aquilo. Não é correto dizer isso. Então, você talvez tenha uma fruta preferida e você diz assim, eu adoro aquilo. Não, não é correto dizer assim. Diga que ama, que você gosta, mas adorar só a Deus. Hoje vamos dar continuidade a esse texto, né? E eu quero mais uma vez lembrar, faça da sua casa uma sala de aula. Esteja com a sua Bíblia, se for possível, esteja com o seu caderno, faça suas anotações. Se surgir alguma dúvida, você manda depois uma mensagem para nós, que nós estaremos aqui, na medida do possível, pronto para responder. Agora, se você está num ambiente de trabalho, ou em algum local público que você não pode abrir uma Bíblia, ou você não pode fazer suas anotações, então a equipe de arte preparou aí os slides com imagens e textos. E eu quero lembrar mais uma vez que essas imagens são meramente ilustrativas para que você possa, pelo menos, ter uma ideia daquilo que João viu nas revelações, nas visões do Apocalipse. Vamos ao versículo de número 8, dizendo, veja o que diz. Diz assim, e outro anjo, agora é o segundo anjo. Observe que o título lá em cima diz que são 3 anjos. O primeiro é o que tem o evangelho eterno, e agora apareceu o segundo. E outro anjo seguiu dizendo, ou seja, ele seguiu aquele que tem o evangelho eterno. Aí ele disse assim, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Bem, eu gostaria de lembrar que esta Babilônia aí não é a Babilônia lá do livro de Daniel, lá do livro de Jeremias, que é mencionado no Antigo Testamento. Aquela Babilônia de Nabucodonosor. Não, não é. Essa Babilônia aí, ela é futura. Ela é escatológica. E nós vamos estudar com mais detalhe nos próximos programas. Mas eu quero só que você antecipe aí, para você ver onde está registrada na Bíblia a queda dessa Babilônia. Capítulo 17 do Apocalipse, a epígrafe diz assim, queda de Babilônia, a visão da grande prostituta assentada sobre a besta.
capítulo 18, a epígrafe diz: a queda de Babilônia, lamentações sobre a terra. Então, na verdade, esse anjo está anunciando a queda, anunciando que Babilônia caiu, mas que nós vamos estudar de forma mais detalhada. Na verdade, o texto de Apocalipse capítulo 17 e Apocalipse capítulo 18 fala de duas Babilônias, uma religiosa e uma política. Essa religiosa é uma religião antiga, tudo nos leva a crer. Pelo texto bíblico, nos leva a crer que não é uma religião nova que vai surgir, não. Mas é uma religião antiga, que há milênios vem espalhando heresias, ensinando heresias sobre a terra. Essa é a Babilônia do capítulo 17. Inclusive, só antecipando, mas nós vamos explicar com mais detalhes posteriormente, né? O versículo 1 e 2 do capítulo 17 diz assim: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação de prostituta que está sentada sobre muitas águas. Desculpe, a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então, tudo nos leva a crer que esta Babilônia, que esta prostituta aqui do capítulo 17, ela fala, na realidade, de uma religião milenar que durante milênios tem ensinado heresias. Ela é apresentada aqui tanto como uma cidade chamada Babilônia, como também como uma prostituta, que nós vamos explicar posteriormente. Agora, a Babilônia do capítulo 18, ela não é uma religiosa, ela é uma cidade literal, e tudo nos leva a crer que é a sede do governo do anticristo no futuro. Nós vamos estudar esses 2 capítulos posteriormente, eu apenas trouxe antecipadamente esse anúncio, mas não vou explicar hoje os capítulos 17 e 18, porque ainda estamos no capítulo de número 14. Mas vamos voltar ao texto, né? O texto diz que o anjo vai dizer assim, pode abrir a tela: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Então esse vinho aí fala da heresia, dos falsos ensinos. Você sabe o que é uma heresia? Eu vou lhe explicar. Uma heresia é todo ensino diferente ou contrário às Escrituras. Então, aquilo que é ensinado, por exemplo, por outras religiões, se está de acordo com a Bíblia, é uma doutrina bíblica. Se está contrário, se está diferente do que a Bíblia diz, é uma doutrina extra-bíblica ou antibíblica. E, nesse caso, ela pode ser chamada também de uma heresia, de um ensino herético, de algo deturpado. Pode passar o texto, por favor. Versículo de número 9. Diz assim: e os seguiu o terceiro anjo. Agora sim aparece o terceiro anjo. E o anjo diz assim, com grande voz. Ele traz uma mensagem de alerta, uma mensagem de advertência às pessoas que estiverem na terra. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal da mão, pode passar o versículo 10, por favor, para acompanharmos a sequência, também o tal receberá do vinho da ira de Deus. Então, volte ao versículo 9, por favor. Então, esse anjo diz, o que é que vai acontecer? Pode trazer a tela? Com aqueles que adorarem a besta e a sua imagem. Quando nós explicamos o capítulo de número 13, nós já dissemos aqui que as pessoas que estiverem na terra serão obrigadas a seguir o governo do anticristo, a aceitar a marca da besta, a seguir a religião implantada ou imposta pelo falso profeta. Pode trazer a tela, por favor? A imagem imposta pelo falso profeta. E aqueles que estiverem na terra e não aceitarem a marca da besta
aqueles que não adorarem o anticristo, aqueles que não seguirem a religião do falso profeta, simplesmente serão perseguidos e mortos. Nós já dissemos, mas eu vou relembrar o que diz a Bíblia, capítulo 13, versículo 4. Diz assim: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta que é o anticristo, dizendo: quem é semelhante à besta e quem poderá batalhar contra ela? Versículo 15 diz: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então veja que coisa interessante. O sofrimento durante a grande tribulação será um sofrimento inevitável. Será impossível para que as pessoas que estiverem na terra, será impossível que eles não sofram. De alguma forma eles vão sofrer. Inclusive eu quero falar algo aqui nessa tela. Quase que diariamente nós recebemos essa pergunta. Professor, vai ter uma segunda chance? Quem não for arrebatado poderá se converter durante a grande tribulação? E eu torno a dizer, eu não gosto dessa expressão segunda chance, segunda oportunidade. Eu não gosto de falar nisso. O que é que eu posso dizer? Que durante a grande tribulação haverá pregação do evangelho, quem estiver na terra poderá se converter e poderá ser salvo. Mas eu não gosto de falar segunda chance. Por quê? Porque se hoje as pessoas dizem que não querem Jesus por essa ou por outra razão, se muitas pessoas hoje não querem aceitar Jesus, e durante a grande tribulação, que suas vidas estarão correndo risco, que as pessoas serão perseguidas e mortas. Deixa eu fazer só uma ilustração aqui. A polícia pegou uma família, o pai, a mãe e os 3 filhos. Pensa nessa situação. E assim, olha, vocês não têm a marca da besta não, né? Muito bem, vocês têm 2 opções. Ou você aceita a marca da besta ou vai morrer tudinho. Não, nós somos crentes. A gente não vai receber não, tá certo. Vamos começar a matar a criança. Você já imaginou nisso? Tomar, por exemplo, uma criança recém-nascida do pai e da mãe, matar aquela criança na presença dos pais. Então matou a primeira criança, faltam 2 ainda e faltam os 2, o pai e a mãe. A pergunta, vocês querem ainda? Não, você já imaginou disso? Se essa morte for uma morte cruel, for uma morte lenta, se isso envolver, por exemplo, torturas, então não é bom pensar numa segunda chance, não devemos pensar numa segunda oportunidade, nós devemos estar prontos, devemos estar preparados para que sejamos arrebatados antes que tenha início esse período da grande tribulação, né? Voltando ao texto, então, as pessoas que estiverem na terra, pode trazer a tela, por favor. O que é que vai acontecer? Nós lemos. Serão mortas, versículo 15, capítulo 13, versículo 15. Para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Inclusive, se você quiser anotar, você pode anotar aí. Capítulo 6, versículos 9 e 10. Fala das almas que estão debaixo do altar, que foram mortas por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Capítulo 7, versículos 9, 13 e 14. João viu aquela grande multidão que ninguém podia contar. E o ancião perguntou assim, quem são esses? De onde vieram? João disse, não sei. Tu sabes. Ele disse assim, são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, se a pessoa estiver na terra e essas pessoas não aceitarem a marca da besta, vão ser mortas, serão perseguidas, serão mortas. E as pessoas que aceitarem, o que é que vai acontecer com elas? Vai ter alguns privilégios. Professor, não tenho dúvida disso. Quem aceitar a marca da besta terá alguns privilégios. Posso te garantir. A pessoa vai poder trabalhar, viajar, comprar, vender, terá uma vida normal. Não será perseguido pela polícia, não será preso, não vai morrer pelos exércitos do anticristo. Porém, há de experimentar o juízo de Deus. E esse, com certeza, será muito maior. Veja o que o texto diz, nós vamos reler. Aí diz, se alguém adorar a besta e a sua imagem,
e recebeu o sinal na testa ou na mão, versículo 10, pode passar. Também o tal, esse que adorou a besta, esse que recebeu o sinal da besta, vai beber do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Observe, deixa essa tela aberta aí para eu explicar direitinho isso aí. Vai beber o quê? O vinho da ira de Deus. Ou seja, dá-nos a entender que esse vinho aí, que está fermentado, que é um vinho, uma espécie de um vinho forte. Quando diz assim, não misturado, está dizendo assim, que não levou água. É um vinho puro, do suco da uva mesmo, forte, um vinho fermentado. Dá-nos a entender o quê? De forma simbólica, que esse juízo aí, que esse julgamento não terá misericórdia. Porque Deus está se referindo a quê? A condenação do fogo do inferno. As pessoas que serão lançadas no lago de fogo. E lá irão experimentar o juízo de Deus sem misericórdia, com justiça, mas sem misericórdia. Então, Deus está dizendo assim, através de sua palavra, claro, porque são palavras do anjo. Se a pessoa estiver na terra durante a grande tribulação, que haverá aquele período de uma implantação, não é? Daquele chip, ou daquela marca da besta, daquele recurso tecnológico, como nós dissemos aqui. Então, as pessoas que aceitarem, que forem leais ao anticristo, que forem leais ao falso profeta, que aceitarem a forma de governo, a moeda única que vai existir no futuro, a religião que será implantada no futuro, que é uma espécie de ecumenismo, tudo nos leva a crer isso, essas pessoas vão experimentar o vinho do cálice da ira de Deus. E o texto diz, abre a tela, que esse vinho se deitou, ou seja, é um vinho velho, né? É um vinho... O judeu sabia muito bem o que significa isso. É um vinho que foi fermentado, que não levou água, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, esse fogo aí e enxofre fala do tormento eterno que haverá no final, depois do juízo final. Inclusive, eu quero ler aqui alguns textos, e você sabe disso. Não estou aqui com emoção, não estou aqui com nenhuma pretensão de causar aqui nenhum pânico, nenhum pavor nas pessoas. Eu não preciso disso. A minha missão, você sabe qual é a minha missão aqui? É ensinar a palavra de Deus. É dizer o que está na Bíblia. Eu não preciso nem aumentar, nem diminuir nada. Né? É claro que eu me sinto muito mais feliz em falar das maravilhas do céu, né? Da vida eterna. Eu me sinto melhor quando eu falo sobre esse assunto. Mas também pesa sobre os meus ombros a responsabilidade de falar sobre julgamento, de falar sobre juízo, de falar sobre a ira de Deus, porque está na Bíblia. Eu não posso pular os versículos que falam da ira e de julgamento, eu não posso fazer isso. Eu estaria sendo infiel, primeiro diante de Deus e segundo diante das pessoas que estão nos assistindo, e principalmente do meu pastor, que confiou a nós essa responsabilidade. E eu não quero ser infiel nem diante de Deus, nem diante do meu pastor, diante da minha igreja e diante dos nossos telespectadores que estão nos assistindo. Então veja o que diz Apocalipse capítulo 20, versículo 15, diz, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. E esse lago de fogo aqui é um tormento eterno. Ninguém pense que o lago de fogo, que o inferno é um período de tempo determinado, não. É indeterminado, é infinito. Veja o que diz Daniel 12, 2. Diz assim, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. O texto deixa bem claro. Mateus capítulo 25, versículos de número 34, São Mateus capítulo 25, versículo de número 34, diz assim, então dirá o rei aos que estiverem à sua esquerda, à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 46, diz assim, versículo 41,
Dirá o rei aos que estiverem à sua esquerda. São Mateus, capítulo 25, versículo 41. Então dirá o rei também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Versículo 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Marcos capítulo 9, quero ler esse texto também, que fala que o sofrimento no lago de fogo será eterno. Não será por um pouco de tempo, não, será eternamente. São Marcos capítulo 9, versículos 43 ao versículo 48, diz assim: e qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fossem lançados ao mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Veja o que o texto diz. No inferno, o fogo nunca se apaga. Versículo 44, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então, cremos sim que esse juízo, esse julgamento, esse destino final de Satanás, dos anjos caídos, dos ímpios, dos incrédulos, será um fogo eterno. Volte para o texto, por gentileza. Aí diz que esse que adorou a besta, né? Que adorou o anticristo. Volta ao versículo 9, por favor, para a gente seguir a sequência. Por favor, versículo 9. Por favor, sim. Aí diz assim, olha, se alguém adorar a besta, ou seja, se alguém adorar o anticristo, e adorar aquela imagem que será levantada, e essa pessoa receber o sinal na testa ou na mão, ou seja, esse recurso tecnológico, e esse vai beber do vinho da ira de Deus. Esse vinho que foi fermentado, esse vinho que não levou água, ou seja, é um juízo sem misericórdia, é o cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Isso fala do julgamento final, isso fala do lago de fogo, de um sofrimento eterno, de um sofrimento infinito que os ímpios irão experimentar junto com Satanás e os seus demônios. Pode passar o texto, por favor, versículo 12. Versículo 11 ainda, né? E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Já explicamos. Já citamos os textos bíblicos. Se você quiser, anote aí. Daniel capítulo 12, versículo 2. São Mateus capítulo 25, versículos 41 e versículo 46. E Marcos capítulo 9, versículos 43 a 48. Esse sofrimento, ele é eterno. Então veja, nós lendo o texto bíblico, estudando sobre o período da grande tribulação, Deus estará dando oportunidade aos homens. Lembra disso? Nós falamos sobre a pregação do evangelho do reino. Nós falamos sobre a pregação do evangelho eterno. Nós dissemos que haverá na terra 144 mil homens, judeus, escolhidos por Deus para levar as boas novas de salvação. Nós lemos, estudamos sobre as duas testemunhas, os dois servos de Deus que estarão na terra pregando o evangelho e se opondo ao governo do anticristo e à religião do falso profeta. Então, Deus estará dando testemunho, Deus estará dando oportunidade aos homens. Agora, é claro que aqueles que rejeitarem, aqueles que não quiserem o perdão, a salvação, claro que vão experimentar esse vinho da ira do Deus Todo-Poderoso. Volta o texto mais uma vez, versículo 11, aí diz: e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Então, aqueles que, durante a grande tribulação, eles aceitarem o plano de governo do anticristo, pode trazer a tela, eles aceitarem a religião do falso profeta, eles participarem desses cultos, possivelmente, tudo leva a crer que são reuniões ecumênicas para adorar o anticristo. Então eles terão um certo conforto aqui na terra, porque eles vão poder ter a marca da besta, vão poder trabalhar, vão poder comprar, vão poder vender, mas em contrapartida, estas pessoas irão experimentar o juízo divino. Veja o que diz o versículo de número 12. Aqui está a paciência dos santos. Que paciência é essa? No original, essa palavra aí
tem um sentido de perseverança dos santos. Então, o texto está dizendo assim, aqui é que está a perseverança dos santos. Como assim, professor? É que os santos, pode voltar a tela, vão preferir o sofrimento, vão preferir as perseguições, vão preferir a morte do que aceitarem a marca da besta, adorar o anticristo e ao falso profeta. Aí será o sinal, o símbolo, vamos dizer assim, a sua perseverança, a sua paciência qual é? É que os servos de Deus vão preferir, como ocorreu nos primeiros séculos da era cristã, onde milhares de cristãos foram mortos, lançados nas arenas, queimados vivos, decapitados, crucificados, devorados pelas feras. Muitos deles se tornavam tochas humanas. E o que era pior, isso acontecia muitas vezes nas arenas, que era espécie de estádios, né? Onde as multidões estavam ali como uma espécie de uma plateia, como numa espécie de uma arquibancada, e as pessoas estavam sorrindo, zombando dos cristãos. Então, enquanto os leões devoravam, as pessoas sorriam daquele momento trágico. E detalhes, faço algumas perguntas. Qual é o crime, qual foi o crime que estas pessoas cometeram para serem devorados pelas feras? Para serem queimados vivos? Para serem decapitados ou crucificados? Simplesmente por serem cristãos. Simplesmente por servir a Deus. Se você ler o livro dos Atos, você vai perceber isso. Os apóstolos foram colocados na prisão, Tiago foi morto à espada, Pedro foi colocado também na prisão, só não morreu naquele momento porque o anjo livrou. Paulo e Silas foram presos porque libertaram uma jovem que era possessa de um espírito demoníaco. Então, os primeiros séculos da era cristã, principalmente os séculos 2 e 3, foram marcados por grandes perseguições. Então, isso vai ocorrer no futuro, em caráter mundial. Hoje, a perseguição aos cristãos, elas ocorrem de forma diferente. Por exemplo, a perseguição aos cristãos no Brasil é diferente da perseguição que ocorre em outras partes do mundo. São perseguições diferentes. Hoje nós ainda temos liberdade de ir a um culto, de andar com a Bíblia, de fazer até um culto ao ar livre. Mas haverá um momento no futuro em que essa perseguição ela será generalizada, porque haverá um governo único no mundo. E se é um governo único, vai sair uma ordem para que onde tiver cristão no mundo inteiro, seja perseguido. Então, aí está a paciência dos santos. Qual é a sua paciência, a sua perseverança? Vamos preferir a morte, vamos preferir a tortura, vamos preferir a prisão, mas nós não vamos aceitar essa marca da besta nessa religião do falso profeta. Volta o texto mais uma vez. Aí o texto diz: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, dois grupos de pessoas, né? Os que guardam os mandamentos de Deus, fala dos judeus, claro, e a fé em Jesus fala dos cristãos, daqueles que hão de se converter durante o período da grande tribulação. Claro que você sabe disso, como nós somos pré-tribulacionistas, cremos que a igreja já estará com Cristo no céu. E esses santos, professor, quem são? São as pessoas que não estavam prontas para o arrebatamento, não foram arrebatadas e vão se converter durante o período tribulacional. Então, estes santos aí, nós cremos que não é a igreja, mas que são os santos que se converterem durante o período da grande tribulação. Finalmente, o versículo 13, que é o último texto que nós vamos estudar hoje, capítulo 14, versículo 13. Aí João diz assim, depois que ele viu os 3 anjos, né? Aí João ouviu uma voz dizendo assim: escreve aí, João. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Então, observe que essa é mais uma bem-aventurança. E muitas vezes, quando nós lemos a Bíblia, traz a tela, por favor. Veja que coisa interessante. Muitas vezes, a mensagem da Bíblia parece ser contraditório à lógica humana. Ou eu posso até dizer, em muitos aspectos,
A Bíblia é contraditório às lógicas humanas. Porque o texto está dizendo que é feliz, que é bem-aventurado aqueles que agora morrem no Senhor. Então, claro que, entendendo o texto, João escrevendo, quem morrer no Senhor agora vai ser melhor do que naquele período, porque naquele período de sofrimento, aqueles que morrerem, o sofrimento serão maior. Dá para entender isso? Sim ou não? Veja o texto. Bem-aventurados os mortos que desde agora, abre a tela, desde agora morrem no Senhor. Por quê? É melhor morrer agora, porque aqueles que forem mortos durante a grande tribulação, o sofrimento será maior. E eu quero hoje trazer uma palavra baseada nessa palavra. Bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor. Sabe o que significa isso? Morrer no Senhor. Feliz é aquele que morre no Senhor. Que coisa interessante. Nós estamos saindo de um período, nem saímos ainda dessa realidade. Nós estamos vivendo num período transitório entre a primeira e a segunda onda dessa Covid-19, desta pandemia que abalou o mundo inteiro. Todos nós sabemos disso. Que eu insisto em dizer, pelo amor de Deus, paremos de colocar culpa em Deus, pelo amor de Deus. Não coloque a culpa em Deus. Deus, não creio nisso, que foi Deus que mandou esse Covid-19. Tudo leva a crer que isso foi preparado em laboratório. Alguém muito inteligente que criou isso, espalhou pelo mundo e agora quer vender vacina. Dá para entender a lógica? Pois bem, a pessoa foi lá, criou a vacina, abalou o mundo, abalou a economia mundial e agora quer vender vacina para o mundo inteiro, inclusive aqui para o Brasil. Dá para entender o recado? Muito bem. Mas que coisa interessante. Com essa pandemia morreu muita gente. E morreu muitos servos de Deus. É possível que você tenha perdido entes queridos, talvez um pai, talvez uma mãe, um esposo, um filho, uma filha. Mas eu quero te dizer algo hoje tremendo, extraordinário. A Bíblia diz assim, bem-aventurado aqueles que desde agora morrem no Senhor. E nós não devemos lamentar pelos que foram. É claro que ficamos com saudades. É claro que sentimos a falta, é claro que a viúva sente a falta do seu esposo, é claro que o órfão sente a falta dos seus pais, é claro, nós somos seres humanos sujeitos a sentimentos de tristeza, de saudade, claro, mas por eles nós não lamentamos. Porque uma das ilustrações do crente nas páginas da Bíblia é de um atleta, e eu quero que você pense nessa ilustração hoje. Cada um de nós estamos como que numa corrida. E aqueles que morreram é como se eles já tivessem atravessado a linha de chegada. Nós ainda estamos na corrida. Nós ainda estamos na carreira. Nós ainda estamos correndo. Nós ainda corremos o risco de ficarmos prostrados, de não alcançarmos a linha de chegada. Aqueles que morreram no Senhor, eles já atravessaram a linha de chegada. Eu costumo usar essa ilustração. Já atravessaram a ponte, já estão no lugar seguro, já estão com a sua salvação completamente garantida, porque nós ainda estamos batalhando por ela. Já somos salvos, mas precisamos estar vigilantes para não perder a salvação, porque a Bíblia diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E eu quero concluir o programa, pode abrir a tela mais uma vez? Bem-aventurado, felizes os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, é o Espírito que está dizendo, o Espírito Santo, para que descansem dos seus trabalhos, né? Depois de tanto labor, depois de tanto trabalho, estão no paraíso descansando. Aí diz, as suas obras os sigam. Que coisa interessante. As pessoas costumam dizer que nós não levamos nada dessa vida, mas levamos sim. E o que é que nós levamos? As obras, que vamos levar para que sejam galardoadas naquele grande dia, no dia do tribunal de Cristo.